Michele Fernanda, eu trabalho na Rádio 94 FM já há 15 anos. Meu nome é Jonathan Soares, conhecido como Chatran, vocalista e guitarrista da banda Anistia. Meu nome é Paulo Silva, atualmente sou diretor da Escola Municipal de Música Maestro Ivan Silva, da cidade de Divinópolis. Raidão Billy Duares, proprietário da Bebop Discos, 24 anos na cidade de Divinópolis. Eu sou Gersi José, sou colecionador, um pequeno colecionador, apaixonado pela música antiga. Meu nome é Vilma Araújo, proprietário do selo Letras no Jardim, aqui de Divinópolis. Meu nome é Nils Peter, sou baterista e vocalista da banda Larry Peter. Alô, som, teste, alô. 1958. Esse foi o ano em que o Brasil conheceu o novo gênero musical que agitava as jukebox e discotecas do mundo todo. Calbi Peixoto lançava Rock and Roll em Copacabana, o primeiro rock composto em língua portuguesa. A inegável influência do som de pioneiros do rock como Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry e Bill Haley estava presente. Mas poderia o rock brasileiro, enfim, encontrar sua própria identidade nesse gênero emergente? Rock and roll! Mas muito antes disso, nos anos 60, nascia um dos maiores fenômenos globais da música pop, oficialmente colocando o rock inglês na história. Aqui no Brasil, era marcado o momento do triunfo sobre a velha guarda. Ladies and gentlemen, the Beatles! Eu acho que ela tem uma afetividade natural, o rock and roll, com o jovem. Eu, pelo menos, sinto isso. Eu estava comentando hoje mais cedo, assim, de uma foto que eu tenho, eu estou com 5 para 6 anos, mais ou menos, sentado do lado da vitrola, escutando uma bolachinha com 4 músicas dos Beatles. Fundamentalmente, a influência de todo mundo na banda é Beatles. Hoje, vamos ver se tocando Beatles aparece gente. Tomara. O rock era conhecido só através dos artistas internacionais. Aí aquele pessoal jovem daquela época queria implantar o rock no Brasil. Eles colocaram esse nome de Jovem Guarda. Antes do Roberto Carlos, teve o Tony Campelo, que gravou, Ronnie Cord, que gravou os primeiros rock. Depois o Roberto Carlos entrou nessa aí. Malena, por exemplo, foi o primeiro rock que ele gravou. Oh, Malena, eu quero teu amor. Ele gravou ela primeiro no 78, depois voltou a gravar nesse disco aqui. Roberto Carlos era um ritmo de rock, só que o Carlos Imperial queria que fosse gravado no ritmo de bolero e samba. Roberto Carlos desentendeu com ele e não aceitou o lançamento do disco. Já tinha distribuído para as capitais, para começar a divulgar o disco nas rádios. Os discos que ele conseguiu recolher, ele recolheu. Os que ele não conseguiu foi parar na mão de colecionadores. Um veio parar na minha mão aqui, ó, né? Que é esse aqui, ó. Namorinho de portão, biscoito, café, meu primo, meu irmão. Conheço esta onda, vou saltar da canoa. Já vi, já sei que a maré não é boa. É filme censurado e o quarto
Já no final dos anos 60, a nova onda progressiva chegava ao Brasil e era reforçada por artistas e bandas como Rony Von, Casa das Máquinas, O Terço e os já consagrados Mutantes. Toda a inovação do período iniciava uma nova era nas rádios, criando novas vertentes e perfis para a indústria musical brasileira. O mercado de rádios no país como um todo, de uns 10 anos pra cá, ele teve que escolher seu segmento. As rádios que não escolheram um segmento, eu vou ser sertanejo, eu vou ser jornalismo, eu vou ser pop, eu vou ser black music, eu vou ser rock, você não encontra o seu público-alvo. O grupo efetivamente entendeu com o setor de marketing de que precisava reforçar essa imagem do público jovem, de uma rádio que toca hits, de uma rádio que toca músicas internacionais, nacionais também, mas não toca o pagode, o axé, nem o sertanejo, músicas de apelo mais popular, digamos assim. É o que chega das gravadoras pra gente. Skank, Rapa, Capital, Jota Quest, essas bandas grandes realmente dominam o cenário nacional e a programação da 94 também. A 94 vai estrear sua nova programação e a gente aproveitou para trazer um grande nome do sertanejo para te contar em primeira mão todas as novidades. Caiu na pegadinha do malandro! Achou que a 94 ia virar sertanejo? Nunca, meu glu-glu! Nunca, meu glu-glu! Aqui é rock pesado, aqui é reggae, aqui é eletrônica, aqui é pi. Não tem dor de sofrência, não. A maioria das letras do sertanejo falou muito a respeito de festa, balada. Isso tem muito a ver com um momento que não só o Brasil, mas eu acho que o mundo inteiro tá passando. A gente vê isso em comunicação, ou seja, a moral do hedonismo, o individualismo, o narcisismo. Falou em rock, pra mim, eu penso em uma música que ela é tocada quase que com a alma. Principalmente boas composições, uma música muitíssimo bem trabalhada, músicos comprometidos, tudo é contestação. 66, 68, a Rita Lee, o Sérgio Dias, Arnaldo Batista. Mandei fazer de puro aço luminoso um punhal para matar o meu amor e matei às 5 horas na Avenida Central, mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer. Antes você tinha o rock com Roberto Carlos também, o Erasmo Carlos, mas a partir desse momento eles colocaram uma cara mais séria. Às vezes você espera também do rock que ele quebre algum conforto, alguma comodidade, até mesmo sonora. Se ouviu o Mutantes e se ouviu o Roberto Carlos na época era uma música mais tranquila, mais fácil, você podia ouvir numa festa, em casa. O Mutantes já não funcionava assim, você tinha que parar, entender aquela letra, entender o que aquela sonoridade estava te passando. Eu acredito que seja aí, com o Mutantes no final da década de 60. Não que uma banda de rock não possa fazer uma música que fale de romance, de um problema familiar, mas eu acho que se não tem algo que te conteste, se não tem algo que te tire de sua zona de conforto, ele vai cair no pop muito fácil, porque aí é simplesmente uma música pra te deixar alegre, pra cima. Se não tem uma mensagem ali um pouco mais forte, eu não sei se é o rock, ou pelo menos assim, não dura como rock tanto tempo. Coca-Cola, geração, Coca-Cola, geração, Coca-Cola, geração, Coca-Cola. Assim como tantas outras formas artísticas, o rock brasileiro não deixou de ser uma arma social, de manifestação intelectual e de protesto. O punk rock, por exemplo, logo formou a identidade de um grupo que fazia do estilo e da música armas para expressar repúdio a problemas políticos e sociais. O
acredito que o rock brasileiro tem uma identidade própria. Ele tem várias misturas também. Desde a época da Tropicália, né? Que eram antes do famoso rock anos 80, né? A época auge do rock nacional. As bandas deveriam preocupar mais em cantar mesmo em português. Acho que hoje em dia, mesmo você cantando em português, você consegue sim mandar seu som pra fora. Porque tem muita gente aí que canta em inglês ou escutar música em inglês, mas não procurar saber mesmo o significado da letra, né? A própria Anistia, a gente tem influência do rock nacional, Gleb Hood, o Ira, o Barão, coisa mais underground, mais punk rock, que é o Garotos Podres, o Ratos de Porão. Temos música autoral cantada em português, porque a gente valoriza essa questão também na língua portuguesa. A banda ela foi formada em 1996, 20 anos, né? O cenário de Napolitânia era um cenário rico, muito evento, sabe? Na época, era mais difícil divulgar o som. A gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje em dia, né? Antigamente era questão muito da fita cassete, né? No VHS. As coisas mais complicadas que tinha era em relação ao equipamento. Parece brincadeira, mas assim, o cara tirava onda porque tinha uma palheta da Fender. Era muito difícil ter acesso a um equipamento decente, minimamente decente. A Giannini fabricava alguma coisa meia boca e não era barato também, não. Da facilidade que a gente tem hoje de divulgar o som, de gravar. Antigamente não tinha tanto estúdio igual hoje tem hoje em dia. Hoje em dia qualquer um pode ter um estúdio em casa. Infelizmente não tem espaço, né? Não tem tanto espaço. Essa indústria musical que eles tentam forçar em certo ponto ao público, né? Que eles acham que não seja rendável. Mas eu acredito que o rock and roll possa ser rendável, sim. A própria música popular brasileira mesmo, a população brasileira precisa muito ter um senso maior de crítica. Se você tivesse uma escola, por exemplo, uma disciplina musical no colégio, a população brasileira teria um senso mais crítico em relação ao que ela está escutando. É um clássico, é um jazz, é um blues, é um rock and roll, é um MPB. Isso acaba fazendo fácil, empurrando qualquer coisa. Nós, professores da escola, temos que entender esse universo do aluno através das músicas que ele compreende e utilizá-las no meio educacional. Essa música ela não pode ser considerada pormenorizada por ser rock, por ser punk, por ser sertanejo. No caso específico do rock, o rock tem vários elementos extremamente importantes. Tão importante quanto uma sonata de Beethoven. A questão é como utilizar a música. O Sepultura inovou vários aspectos e uma banda muito atual. Chamou o Carlinhos Brown, colocou elementos da música brasileira, justamente por buscar novas possibilidades dentro do universo deles. Eu acredito que, primeiramente, a necessidade de atualizar, a necessidade de interagir com outras áreas. Titãs fez um trabalho que revitalizou Titãs com instrumentos de sopro, com instrumentos de cordas. Foi um acústico que eles gravaram. Não sei se o Rafa, que seria caracterizado como rock. É muito difícil a gente ficar rotulando as coisas, né? Assim, é muito complicado. Mas o Rafa faz um trabalho que mistura funk, uma outra expressão que não seja o próprio rock, traz para esse universo. Ele intercala. Barão Vermelho, Lobão, Legião, Paralamas, sucesso também. Os velhos não podem criar sua juventude. O novo já nasce velho. 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 Tá faltando, na verdade, no Brasil hoje aparecer novos talentos na área de rock. As gravadoras hoje não investem mais no artista. Ela pega bandas prontas. Então tá difícil aparecer bandas de rock novas hoje. Quando aparece, por exemplo, apareceu o Malta recentemente, mas foi uma banda tipo fabricada, vamos dizer assim, pela Rede Globo, né? Gravadoras são multinacionais, as 5 maiores do Brasil. A Sony, BMG, Warner, EMI, Universal. Para eles investir numa banda, elas têm que ter certeza do retorno que elas vão ter. Elas só investem numa banda que já é sucesso regional. Então, se uma banda de Divinópolis está fazendo sucesso na nossa região, Belo Horizonte, Minas Gerais inteiro, aí sim ela investe. Ela pega o demo já pronto, né? E só divulgam, distribuem no Brasil inteiro. As grandes gravadoras têm estrutura para isso. As pequenas gravadoras não têm. Então, devido a isso, quem tem distribuição
para fazer uma banda acontecer nível Brasil é só as grandes gravadoras. Uma banda independente, ela não consegue atingir Brasil. Ela não consegue ir nas grandes mídias de televisão porque é caro. A gente cada vez mais vive numa sociedade que é muito imediatista. Todo mundo quer tudo pronto já na hora. Tem músicas até comerciais que são pensadas para isso, porque o riff e o refrão tem que começar em X minutos, segundos da música. Mas a questão do vinil tá voltando, você vê que existe alguém que está insatisfeito com esse formato que a gente está vivendo hoje em dia. Você ter aquela coisa física, não só pelo som do vinil, que tem um diferencial, sabe aqueles vinil de capa dupla, igual tinha antigamente, tem toda aquela arte. Você vê que é uma coisa mais trabalhada, né? A gente fica até surpreso. A cada dia tem um público maior, mais jovens. É até surpreendente. Quem tem não quer se desfazer. Eu acho que quem vem atrás desse tipo de música já tem uma cabeça diferenciada. Até assim, na conversa que a gente tem aqui, a gente percebe uma diferença. Até em relação aos jovens da minha época. Aquilo era natural. Hoje eles já vêm atrás disso justamente porque eles já têm uma mentalidade diferente. Hoje existe a diferença deles terem que buscar. O vinil tinha o charme da pessoa colecionar o vinil, tinha o encarte, tinha as capas bonitas, né? Existem jovens que vêm na loja hoje e procuram vinil. Se lançasse, eu tenho certeza que tinha público. Porém, tem um problema, que é os aparelhos de som, né? Hoje, para poder voltar ao vinil, tem aparelhos que a venda hoje no mercado são importados dos Estados Unidos. A partir do momento que você volta a prensar um vinil, volta a dedicar um tempo no seu fim de semana, na sua noite, no seu dia, para você poder ouvir uma música, e aí você vai querer saber quem que influenciou aquilo, deixou de influenciar, como é que foi feito. O vinil pode representar, assim, um resgate não apenas da forma de ouvir música, mas de determinados segmentos da música também. O papai é pop, o pop não poupa ninguém. O papai levou um tiro a queima-roupa, o pop não poupa ninguém. Hoje, por exemplo, no dia de hoje, nunca ia aparecer um Zé Ramalho, um Belchior, um Raul Seixas, um Elis Regina, sabe por quê? Esses artistas que eu citei, eles nunca venderam mais de 30 mil discos no início de carreira deles. Foi gradativamente que eles foram lançando um disco após outro e foi aumentando a vendagem deles. Mas a gravadora antigamente tinha paciência a longo prazo com o artista, ela investia no artista a longo prazo. Então o Titãs hoje, por exemplo, ele não ia aparecer, apesar do grande talento do Legião Urbana, ele não ia aparecer porque hoje a percepção do sucesso mudou. Eles querem o imediatismo. A questão da industrialização ela é muito evidente, é baseada no retorno financeiro. Eles caracterizam um segmento, aquele segmento, enquanto é rentável está na mídia, quando não é rentável é colocado de lado. Perde alguns aspectos artísticos, valoriza aquilo que é de fácil e rápido acesso. Ela não trabalha voltada para o artístico, sim, independente que estilo seja, mas que seja rentável. Tem um lado positivo, a difusão, coloca disponível muito fácil, mas com essa perda da questão artística que não é nunca o ponto principal. Se você gosta de uma banda, você tem condição de pagar um CD, eu acho que você deveria pagar porque você tá... Principalmente hoje em dia o pessoal trabalha muito independentemente, né? Tem selos independentes, físico mesmo é outra coisa, né? Assim, meu ponto de vista. Ter o CD mesmo, ou ter o vinil. Se você notar a venda de música, ela caiu muito. Na hora que aparece uma banda ou um artista que tem qualidade, vende, as pessoas compram. Porque os últimos que apareceram de rock nacional, CPM, Detonautas, NX0, já tem 10 anos. Desse tempo pra cá não apareceu ninguém. Eu não consigo lembrar de ninguém que conseguiu atingir grande massa. Na MPB, por exemplo, apareceram nomes, né? Maria Gadu, né? Vanessa da Mata, Tulipa Ruiz. Mas Tulipa Ruiz é uma cantora independente. Se você pergunta, ela não tem alcance, só quem é amante da boa música conhece ela. Ela não é da grande mídia. Paula Fernandes é um pouco acima da média. Ela vendeu 1 milhão de cópias na atual crise fonográfica, porque ela é um pouco acima da média. Você está sintonizado na Atitude FM. Aqui é o Fernando Doido, tô ligado na Atitude FM. Na verdade nós tivemos uma rádio, porque eu estou dizendo nós, porque foi uma rádio comunitária, né? Atitude FM. O telefone lá da rádio não parava, não. Pode ser Sepultura, 2 horas da tarde, que a gente tocava e coisa e tal. Rádio Atitude FM 105,3, a verdadeira rádio jovem de Divinópolis e região. E a verdadeira rádio rock and roll de Divinópolis e região. É porque hoje em dia nada se cria, tudo se copia, né, caros concorrentes? Vamos lá então, participação ao
vivo aqui na Estúdio FM 105,3. Vambora, alô! Alô, Chatran? Quem tá falando? Ramona, Chatran. Ramona? Ramona, sumida, Ramona? Eu tava casada, Chatran. Casou, Ramona? Eu saí agora de uma desilusão amorosa, agora muito forte. Não é mesmo, Ramona? O quê? Já arrumou outro namorado, então? Tô à procura. Tá à procura? Moços de Divinópolis. A procura do namorado perfeito? Vou dizer que era 70% rock and roll. Né? Então, na parte da manhã a gente começava com jazz. Um pouquinho mais tarde eu começava com rock clássico. A hora do almoço tinha um programa de MPB mesmo. Kika Seixas, que foi a esposa do Raul, ela veio, que foi lá na rádio. Marcelo Nova, do Camisa de Vênus. Arnaldo Brandão, do Hanoi Hanoi. Infelizmente, uma rádio que acabou tendo que ser fechada, né? A gente iniciou os trabalhos em 2000, ela foi fechada em 2007. Mas era uma rádio que tá fazendo falta. Tá fazendo falta aqui em Divinópolis. Você que tá escutando a Atitude FM aí na rua, Lockman. Pode mandar sua mensagem que nós atenderemos o seu pedido com o maior prazer. Pois aqui na Atitude FM quem manda é você, ouvinte. Pelo seu conceito e complexidade, a longa trajetória deste gênero no Brasil se eternizou por meio de inúmeros discos que representam mais que um conjunto de canções. São obras conceituais que trazem estilo próprio, contam histórias, incitam ideias e que marcaram a história da música nacional para sempre. Álbuns, vamos pensar aqui. Titãs, Cabeça Dinossauro, Engenheiros, Revolta dos Danos, Legião Urbana, todos, né? O RPM tá entre os 3 maiores vendedores do Brasil de disco. O Rádio Pirata ao Vivo, o Mamonas Assassinas e o Padre Marcelo. Cabeça de Dinossauro, Titãs, Raul Seixas, Marcelo Nova, né? Panela Diabo, Plebe Rude, Concreto Já Rachou, que é um clássico. Raimundos, o primeiro Raimundos. Crucificados pelo Sistema do Raça de Porão. Legião Engenheiros, com certeza, em primeiro lugar, né? Mutantes, né? Por exemplo, Os Baianos. Eu citaria o Escarcéus, as bandas divinopolitanas que são excelentes, Tia Anastácia. E eu acho que o Rapa não tem como a gente deixar de falar deles em momento algum, porque eles foram um dos primeiros que conseguiram fazer essa mescla de diferentes vertentes de sonoridade. Da Rita Lee, Fruto Proibido, Mutantes, Tudo Foi Feito pelo Sol, do Terço, o Criaturas da Noite. Apesar da gente ter um critério de rigor tão chato que a gente achava que ainda não estava legal, que Titãs podia ser melhor, que Paralamas podia ser melhor, Barão Vermelho podia ser melhor, né? Pô, era tudo de bom. Então eu queria muito citar o Cazuza, independente de que fase seja da carreira dele. O próprio Mutantes, porque eu acho que eles conseguiram trazer uma sonoridade mundial para a música dele. A minha filha chega em casa, ela que me aplica muito, aí ela me mostra a banda nova que tem, a outra banda nova que tem. Pra todo lado tem gente fazendo música boa. Belo Horizonte tem uma banda que chama Transmissor, da primeira à última faixa, rodaria em rádio, rodaria em qualquer lugar, dedicava muito, a gente dedicava muito a banda, era coisa sagrada mesmo. Ai de quem não aparecesse no ensaio, ninguém podia beber porra nenhuma, fumar, então Deus me livre. Esse show que a gente fez aqui há 35 anos atrás foi muito interessante, porque ele uniu performance, o show chamava Veneno da Terra, tinha um negócio contra a energia nuclear, uma coisa assim, era uma coisa engajada, tinha fogos aqui em cima do palco, pá, pá, estourando. Descer, por exemplo, o Cine Alhambra deitado em cima das caixas de som, a gente só montava e descia os corredores dali. O futuro do rock nacional, eu acho que eu posso dizer? Tá assim, meio complicado hoje em dia, justamente por causa do modismo. No atual momento eu vejo com muito pessimismo, eu acho difícil. Porque o rock é indignação, é protesto, é isso aí. O retrato do rock é a vida que a pessoa leva. Eu vejo essa geração hoje muito desantenada com mudanças. Infelizmente no rock no Brasil, por enquanto, a gente não tem esse espaço, né? Eu tenho que torcer que um dia, quem sabe um dia vai ter, né? Por enquanto é uma coisa mais independente. Tem muita banda boa que a gente não conhece. Matanza, por exemplo. Você não vê eles em canal de televisão nenhuma, mas que consegue sobreviver tranquilamente. Pelo meio underground, assim, eles conseguem. O rock, às vezes, marginal, ele é mais interessante do que no frontline, sendo vendido como uma mercadoria qualquer. E apesar de tudo, é uma mercadoria como outra qualquer. A música, por mais que ela seja algo que mexa com a alma, com paixão, por mais que ela seja algo subjetivo, ela é um mercado. Eu acredito que ele vai fazer cada vez mais
fusões com outros estilos. E isso não é ruim. De estar fantasiando um segredo, o ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor no paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não cansa, mete balanço, meu amor. Me avise quando for a hora. Quem tem um sonho não dança, mete balanço, por favor. Me avise quando for embora. Thank you.